Opa, sejam bem-vindos. Pessoal que estava aí no YouTube esperando, desculpa a demora, que a webcam não estava querendo entrar aqui. Gente, estamos iniciando aqui mais uma live de aquecimento do Workshop Personal da Dor. Workshop Personal da Dor, um evento online gratuito para personal trainers que desejam serem reconhecidos no tratamento e prevenção de dores. Esse evento vai acontecer dos dias 13 a 16, tá? Agora de março. Se você quiser se inscrever, é só ir lá no link da minha bio. É gratuito, é evento de 3 dias. A gente vai abordar tudo sobre dor lombar e como você se tornar um personal, de fato, reconhecido no tratamento e prevenção de dores. Sejam muito bem-vindos. Aqui em Recife hoje é feriado, né? Então a gente está começando um pouco mais cedo. Então, como eu ainda não abordei aqui, a gente vai falar sobre nervo ciático. Como a gente pode, de fato, aplicar um tratamento correto para o nervo ciático? Como é que a gente pode ser efetivo como personal, como um profissional de educação física no tratamento do nervo ciático? Então, eu vou deixar aqui bem claro até onde vai, onde começa e onde termina a nossa função como um profissional, né, de educação física. E vamos embora, vamos abordar aqui, né? Gente, primeiro eu queria tirar da cabeça de vocês que o nervo... Opa! Deu uma travada aqui. Não acredito. Tá caindo aqui. Bom, voltou. Primeiro, eu queria tirar da cabeça de vocês que tratar nervo ciático, que a única possibilidade de dor do nervo ciático é liberar piriforme. Tratar nervo ciático não se resume a fazer liberação miofascial no nervo ciático, né? E outra coisa, dizer que uma pessoa tem uma dor, eu tenho uma dor que sai daqui de trás do meu glúteo e desce pela minha perna, eu sinto um queimor, sabe? Isso é nervo ciático. É muito fácil falar isso. Qualquer um faz, não precisa nem ser profissional da saúde, né? A pessoa entende os sintomas ali, sabe que aquele caminho, aquele tipo de dor, aqueles sintomas é decorrente de um nervo ciático. Mas aí, entender o que está levando aquele piriforme ou aquele nervo ciático ficar inflamado, né? Entender o que é que de fato está acontecendo para aquela sobrecarga, para aquela disfunção acontecer, aí sim é que você começa a se diferenciar como um profissional. Aí sim é que você começa a ter uma outra visão, você vai passar uma outra visão para o seu aluno, né, para o cliente que está ali lhe procurando. Aí sim é que tu começa a mudar a história daquele aluno. Porque, imagina, se nervo ciático sempre fosse uma única causa, né? Todo mundo chegasse com uma dor lá, não é uma dor, é nervo ciático, tá? Vamos liberar o piriforme, vamos tratar, vamos passar a liberação miofascial nele e pronto, tá resolvido. Se fosse tão fácil assim de liberar, né? Todo mundo ia aplicar o mesmo tratamento e todo aluno, todo cliente iria melhorar rapidamente. Isso aí ia ser muito fácil de acontecer. Mas isso não é a verdade, não é só isso, né? O nervo ciático, gente, ele é claro, que uma das principais causas que geram disfunção nele é uma compressão ali, né, do próprio piriforme. Mas aí eu quero levar você a entender por que o piriforme fica tenso. Por que o piriforme cria uma tensão tão grande? Igor, é porque ele passa muito tempo sentado. O piriforme, quando a gente fica sentado, ele fica alongado, né? Então, eu quero fazer vocês começarem a entender o porquê essa sobrecarga, essas disfunções acontecem. E não só tratar o sintoma. Gente, o aluno chegar lá com dor, aluno chegar com toda a característica de uma disfunção de nervo ciático, e você só ficar tratando o sintoma, é você enxugar gelo, né? Tratar o sintoma, qualquer um trata, ele vai tratar com medicamento, ele vai colocar compressa de água quente, compressa de água fria. Isso não vai fazer você ser um personal diferente. Poxa, a internet hoje não está ajudando. Deixa eu ir para o 5G aqui. A internet hoje não quer ajudar, infelizmente. Bom, voltei. Vim para o 5G aqui agora, vamos ver se a internet melhora. Então, gente, o que eu estava falando?
Tratar só o sintoma, ir lá, liberar o piriforme, fazer um tratamento para aquele nervo ciático, não vai fazer você se diferenciar. Não vai fazer você ser um personal acima da média. Porque todo personal que aquele aluno com nervo ciático for, eles vão fazer a mesma coisa. Vão aplicar o mesmo tratamento. E você só vai se diferenciar quando você, de fato, começar a procurar a causa e não ficar preocupado em tratar o sintoma. Aí sim, você vai começar a ser um personal reconhecido. Ser um personal reconhecido no tratamento e prevenção de dores. Um personal acima da média, um personal que faz um trabalho diferenciado. Então, eu quero mostrar aqui para vocês outras possibilidades também. Possibilidades quando a gente olha para a coluna, né? Lembra que é um nervo e o nervo tem uma raiz nervosa e a gente precisa olhar para essa coluna. A gente precisa também olhar para esse sistema. Então, um outro fator que a gente precisa entender é qual é o nosso papel como profissional da educação física atuando sobre um aluno que tem hernia de disco. É muito importante a gente saber, que tem um nervo ciático inflamado, né? É muito importante que quando um aluno tiver numa fase aguda de inflamação do nervo ciático, a gente não deve atuar. Não é o nosso momento como profissional da educação física atuar com esse aluno. Essa é uma função do médico e de um fisioterapeuta, tá? Eles vão saber o tratamento adequado para uma fase aguda de nervo ciático, ok? E uma coisa que a gente tem que ter em mente é, fase aguda não deve fazer alongamento nesse nervo, né? Não deve fazer alongamento de jeito nenhum, porque a gente pode causar ainda mais inflamação dessa estrutura. Então isso tem que estar bem claro para vocês, que na fase aguda a gente não atua. A gente vai atuar nas compensações, o que está levando aquele nervo ciático e gerando uma dor cronicamente. Em fase aguda, a gente não atua, ok? E aí, vamos entrar aqui, por exemplo, né, das possibilidades que a gente pode ter, né? Como eu falei para vocês, eu vou definir aqui as possibilidades em duas visões, né? Em dois direcionamentos. Coluna e quadril, tá? A gente vai olhar sempre para a coluna e para o quadril quando a gente falar de nervo ciático, ok? O Whey agora está famoso, dando live, aparecendo na live de jeito famosa. Eu estou acompanhando, viu, Whey? O Whey levantou uma pergunta aqui, ó. Alterações posturais têm correlação com inflamação do nervo ciático, professor? Sim, com certeza. A gente vai abordar isso aqui agora, tá? A gente vai falar sobre isso. E aí, por que eu resolvi falar aqui, né, sobre nervo ciático? Primeiro, porque foi um dos últimos casos que eu tive agora. Eu gosto muito do meu dia a dia, sempre me levar para o que acontece no meu dia a dia. Eu gosto de trazer aqui como discussão, né, para a gente crescer como profissionais, crescer, levar a educação física de fato para cima, né? E porque também teve dos meus mentorandos, foi uma dúvida, né, um caso clínico que chegou de uma pessoa que tinha um nervo ciático, né, e mais uma vez ficou o questionamento, é piriforme, vamos liberar o piriforme, e eu sempre procuro levar os meus alunos a ir mais além. Sai dessa, se fosse só piriforme, todo mundo ia resolver a dor de nervo ciático de qualquer aluno muito rapidamente, de uma forma muito fácil. E não é assim. O que vai fazer você ser, de fato, um personal diferente, um personal da dor, alguém que te respeita, que te reconhece como um profissional diferente, é você buscar a causa daquilo. O que é que gerou aquilo? E aí, existem testes funcionais, existem outras coisas que a gente vai abordar aqui, tá? E aí, o que acontece muito é, alguém chega com o nervo ciático e na cabeça, piriforme lá, né? O nervo ciático passa por baixo do músculo piriforme, que eu gosto de chamar, que eu digo que é o músculo da Gretchen, né? Que é piri. Piadinha só pra gente soltar aí, feriadão. Então, ó, o piriforme, por baixo dele passa o nervo ciático, né? Que inerva toda a região posterior da nossa perna. E aí, gera essa dor de um caminho, né? Quando segue um trajeto. Dor seguindo um trajeto é nervo, né? Acompanhado também, pode vir acompanhado de parestesia, né? De sensação de formigamento. Então, esse é um dos problemas que uma compressão nervosa pode gerar.
Tá, beleza. E aí, ao invés de a gente ficar ali se limitando a tratar apenas o sintoma, né? Que é do nervo, a compressão daquele nervo, que o tratamento seria visando o próprio músculo piriforme, liberação, alongamento desse músculo. Vamos começar a entender o porquê ele entra em disfunção. O porquê ele pode ficar hiperativado. E não ficar só tratando, ele hiperativou, vou tratar. Né? Assim seria muito fácil. A gente tem que começar a buscar, a entender e qual é a causa daquilo. Como eu falei, é isso que vai te diferenciar como um profissional. É uma avaliação coerente, uma avaliação correta que vai te fazer ir além como um profissional. Só um profissional que fica enxugando o gelo, tratando só sintoma. Eu tenho uma dor no ombro, vem cá, vou liberar e tratou aquele sintoma. A dor vai voltar. Ou, pior, vai demorar para ele ter resultado. Isso só vai te deixar muito mais longe de ser um personal reconhecido. Gente, eu já estou cansado de receber alunos de outros personagens que não conseguem resolver os problemas dos seus alunos. Personagens que não conseguem olhar clinicamente, ter uma visão, ter um raciocínio eficiente para tratar a dor do seu aluno, a lesão daquele seu aluno. E aí a gente fica nesse ciclo, o aluno está lá 6 meses, 1 ano, tentando com o personal e não melhora, e o personal não dá resultado para ele. O que é que acontece? O aluno, antigamente, acontecia muito dos personagens me indicarem, o cara vinha lá, fazia uma consultoria, e eu ajudava o personal a trabalhar em conjunto. Os alunos agora estão deixando o personal, velho. Estão me procurando, eu estou com esse personal, não tive resultado, e o cara vem para mim, paga mais caro do que estava pagando antes, para ter resultado. Porque o personal não consegue fazer um trabalho eficiente. Fica só tratando sintoma. Eu gosto muito, eu falo muito desse. Esse foi um dos meus alunos mais recentes. Cara, ele tinha uma dor posterior no joelho por uma hiperatividade do glúteo e uma hiperatividade do isquiotibial. E aí, o personal disse, dor no joelho, vou fortalecer o joelho. Era cadeira extensora e cadeira flexora. Só que cadeira flexora aumenta a atividade do isquiotibial, que era um músculo que não poderia estar hiperativado. Aí, me diz, o aluno vai melhorar? Não vai. Não é simplesmente só chegar e fortalecer e aplicar exercício de forma aleatória. Tá? A gente precisa ter um raciocínio eficiente. A gente precisa avaliar o nosso aluno. É assim que a gente vai chegar lá, cara. É assim que a gente vai começar a mostrar valor do nosso trabalho. É assim que as pessoas vão ver, poxa, eu melhorei bem rápido. E aí, quando só a gente tá aumentando, vai ter uma crescimento, cara, tudo bem. Já viu o valor, tu melhorou, tu transformou a vida dele e ele já tá sem dor. Acho que ele tá preocupado agora se tu vai subir ou não. Sabe? E aí, a gente sai daquela manada de personagens que ficam reclamando da área. Mas a educação física não dá dinheiro, o pessoal não valoriza, o pessoal não quer pagar mais que R$50, acha caro. Pô, eu também acharia para o trabalho que tu faz. Só chegar aí e botar o cara para treinar, R$50 está muito. Né? Se o cara for entrar na internet ali, ele pagar uma consultoria de R$200, o cara consegue fazer isso. Se você quiser que você companheiro, né, de treino, é só vira amigo do cara, pô, não cobra o cara, não. Se quer só tá lá só para botar o peso para ele, não precisa de uma graduação para isso, não. Então, você passou 4 anos da tua vida. Se tu quer começar a mudar a tua realidade, começar a dobrar a tua hora-aula, sair dessa mediocridade, quer cobrar 40, 50 reais, para transformar de fato a tua vida, transformar teus resultados, tu precisa ir mais além. Tu precisa começar a raciocinar de forma eficiente. Tu precisa começar a trazer resultado para os teus alunos. E tu não vai trazer resultado tratando o sintoma e colocando ele para treinar de forma aleatória, sem saber por quê. Tu não vai conseguir chegar lá fazendo liberação de piriforme para o teu aluno que tinha uma dor no nervo ciático. Tu precisa entender por que aquele nervo ciático está ficando hiperativo. Porque aquele nervo ciático está entrando em disfunção e comprimindo aquele nervo. Ou porque a raiz nervosa, por exemplo, a coluna lombar, está gerando disfunção nesse nervo ciático. É assim que tu vai chegar lá. É assim que tu vai começar a ser valorizado, cara. Então, vamos lá. Beleza.
Então, eu disse para vocês que eu vou trazer dois aspectos aqui, né? Primeiro, a gente vai olhar o nível de coluna e também vamos olhar o nível de piriforme. Vamos olhar, não piriforme em si, mas quadril, né? Disfunções do quadril, como aquela estrutura pode atuar e gerar uma disfunção. E aí, vamos olhar para o piriforme. O piriforme fica ali, posteriormente, no nosso quadril, né? Ele tem como uma função básica, que é a rotação externa, que é a rotação lateral, né? Que é jogar o quadril para fora. E tem outras duas funções secundárias, que é ajudar na extensão e na abdução do quadril, certo? Rotação lateral, extensão e abdução. E aí, pensa comigo, o que é que um rotador lateral, um músculo que faz rotação externa, por que ele poderia ficar tenso, né? Por que ele poderia ficar tenso? Ou sobrecarregado, e de alguma maneira, o que é que estaria acontecendo ali com o quadril para esse músculo ficar sobrecarregado ou tenso? Uma hipótese seria um quadril em rotação interna, um quadril muito fixado em rotação interna, e esse piriforme ficar tentando trazer esse quadril para uma rotação externa. E aí ele, toda hora tentando mandar informação, ele acaba ficando muito hiperativo, muito tenso, criando tensão e, comprimindo esse nervo ciático. E aí, vê que legal. Ao invés agora de a gente ficar liberando só o piriforme, vamos pensar quais são os músculos que podem gerar rotação interna desse quadril, né? Quais são os músculos que podem estar tensos lá, fixando essa rotação interna e fazendo o piriforme tendo que se ativar e trabalhar a todo momento, né? Ou uma condição até mesmo postural, né? Um joelho em valgo. O joelho, quando cai em valgo, que é normal, né? Numa biomecânica concordante, o quadril entrar em adução e rotação interna. Justamente os movimentos que deixam o piriforme muito alongado, né? E aí ele muito alongado também quer ficar mandando informação, porque a actinimiosina se separou lá, tão distante pra caramba, ele fica mandando informação e acaba ficando hiperativo, né? Então, olha que legal agora. Eu posso liberar os rotadores internos do quadril, soltar esses rotadores internos, deixar o meu quadril respirar, deixar o piriforme numa condição ideal para realizar o trabalho dele. E aí, muitas vezes, eu posso tratar esse nervo ciático sem nem passar por esse ponto de compressão. Vê que faz sentido isso para vocês, gente? Começa a fazer sentido, ao invés de eu ficar só tratando o sintoma, eu tentar entender o porquê aquele músculo está gerando essa disfunção, ao invés de ficar só, vou liberar aqui, enrolando o aluno, né? O aluno, poxa, melhorou. Toda vez que eu saio da tua aula, melhora pra caramba, mas aí eu vou trabalhar no outro dia, a dor volta. Claro, tá tratando sintoma, velho. Tá tratando sintoma. Né? É igual, sei lá, o cara tá amarra uma faixa na cabeça, tá gerando uma compressão danada na cabeça dele, e aí ele vai pro médico, o médico, eu tô com uma dor de cabeça, tá, beleza, toma um Dorflex aí. Vai tratar o sintoma, né? Tomando remédio. Aí diz, doutor, a dor passa, 6, 8 horas depois volta. Claro, o cara tá tratando o sintoma. Não olhou se na cabeça dele tinha uma faixa lá. Tô dando um exemplo bem... Para de ficar olhando para o sintoma. Busca entender o porquê. E aí, talvez, por exemplo, se esse cara tem um joelho valgo e um pé valgo numa biomecânica concordante, isso quer dizer que a correção dessa biomecânica começa pelo pé. Ou seja, tu vai tratar um nervo ciático lá, uma inflamação do piriforme, fazendo movimento no pé dele. Fazendo movimento no pé, vê que loucura. Por quê? Porque tu não se limitou a ficar tratando o sintoma. Tu foi entender a causa. Então, para pensar um pouquinho, porque esse piriforme pode estar... Avalia, uma avaliação postural, tu vai conseguir ver joelho valgo, pé valgo, biomecânica concordante, trata pé, biomecânica não concordante, vou tratar quadril. E aí sim, tu começa a dar um passo maior. Agora, imagina só, teu aluno chegar para você, primeiro dia dele,
Primeiro dia, se eu vou fazer uma avaliação, quero... Primeiro dia dele. Aí ele olha lá para você, você avalia, tá bom, então, nervo ciático, olhou, vê só. Tu tem um joelho valgo, né? O joelho valgo, e com esse joelho valgo também está acompanhado de biomecânica concordante, então seu pé também é valgo. Isso quer dizer que o pé é o causador desse valguismo, né? Ele que está deixando o teu joelhinho um pouquinho mais para dentro. E aí, por ele fazer isso, está compensando esse músculo aí atrás do teu quadril e comprimindo o teu nervo. O tratamento da gente vai passar por isso. Eu vou tratar, a gente vai quebrar essa disfunção no seu pé. A gente vai fazer o seu pé responder melhor para que ele tenha uma função melhor e aí o seu quadril pare de... Olha a diferença agora de profissional. Olha como você vai passar valor da sua sessão. Aí um cara desse, vê só, depois disso, tu prefere pagar para mim R$40 ou R$60? Cara, pô, meu irmão, tu com um diagnóstico desse, uma avaliação dessa, eu pago 100. Né? É diferente. Eu estou falando isso, mas mentalmente a gente tem que começar a pensar, né, no valor que a gente atribui à nossa profissão. Quando a gente passa uma informação dessa, um diagnóstico desse, a gente está atribuindo valor ao nosso tratamento, a gente está atribuindo valor ao nosso serviço. E aí sim a gente começa a ser respeitado, a gente começa a ser valorizado. E as pessoas começam a ver que não é só, ele só vai passar um treinozinho aqui de mobilidade, fortalecimento para mim. Poxa, ele me avaliou. Ele vive um raciocínio, é diferente, cara. Sabe? Então começa a raciocinar, começa a aplicar um trabalho eficiente, tá bom? Então, é assim que a gente vai começar a chegar lá como um profissional. É assim que a gente vai começar a fazer um trabalho diferente, né? Então, eu quero começar a trazer isso para vocês. Que vocês comecem a não mais fazer mais do mesmo, a tratar apenas o sintoma e começar a tratar a causa. Beleza? Que outras possibilidades que podem estar gerando uma hiperatividade desse piriforme, né? E um ponto de compressão no nervo ciático. A gente falou lá da rotação externa. Ele também auxilia na abdução e na extensão do quadril, que é muito comum, que já aconteceu para mim. Eu pedi para a pessoa fazer a abdução, estava lá avaliando a abdução e não entrava nada de glúteo médio. Nada, não tinha glúteo. Glúteo médio é um dos principais abdutores do quadril. Ele não entrava no movimento. Ele usava quadrado lombar, usava toda outra musculatura, inclusive piriforme, e isso deixava o piriforme sobrecarregado. Isso deixava o piriforme lá hiperativo. E aí, o que acontecia com o piriforme? Né? Ele ficava hiperativo, toda hora entrando, toda hora sobrecarregado, porque o glúteo médio não estava entrando em ação. Basta simplesmente ir lá e liberar o piriforme. Tá, a dor vai passar ali naquele dia, talvez 1, 2 dias ele vai melhorar e depois a dor volta. Porque o glúteo médio está hiperativo, ele não está entrando no movimento. E aí, decorrente de uma avaliação específica, de um tratamento correto, você vai fazer a ativação desse glúteo médio, ele vai começar a entrar no jogo e aliviar a carga do piriforme. E aí esse músculo para de ficar hiperativo. Aí sim entra a hora de liberar ele. Vou lá, libero ele, tiro a sobrecarga e diz, pode respirar agora que o glúteo médio voltou. Então, se tu se limitar a tratar o sintoma, tu vai ter os mesmos resultados e tu vai ficar sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Uma outra coisa que a gente pode olhar, falei aqui que as funções do piriforme é rotação externa, né? A gente abordou sobre isso. Acabamos de falar sobre a abdução, também a extensão do quadril. Gente, qual é um dos principais extensores do quadril? Qual é o principal extensor do quadril? Que está lá, todo mundo sempre está dormindo, sempre está, por essa nossa vida sedentária, excesso de tempo sentado. Qual é o extensor do quadril que está lá todo desativado a todo momento dos nossos alunos? Glúteo máximo. E aí, uma hipoatividade, uma baixa atividade desse glúteo máximo, ele não entra em ação, vai aumentar a hiperatividade dos isquiotibiais, vai aumentar a ação do próprio piriforme. Aí o piriforme lá, hiperativo, tenso, todo momento vai quem? Comprimir o nervo ciático.
E aí, quando ele faz isso, ele fica essa compressão, a gente vai tratar o sintoma, vai liberar o piriforme 2 dias depois, ele volta novamente. E aí, me diz, se o cara... Agora imagina só, um aluno tem dor no nervo ciático, já tentou de tudo, procurou o personal, estava no físico, procurou um personal para fazer um tratamento agora eficiente, efetivo. E aí a dor começa a voltar, tu vai lá, libera. Outro dia volta, tu vai lá e libera. Aí o que é que tu vai dizer? Cara, tô aqui soltando, tá melhorando, mas tu passa o dia sentado, velho. Teu trabalho tem que começar a trabalhar em pé. Tu vai dizer, para um advogado, sei lá, tu tem que ficar menos tempo sentado, só o tratamento é esse. Isso não existe. E vai jogar a culpa pro aluno. É você assumir que não sabe resolver o problema dele. O cara vai precisar ficar sentado. Claro que a gente consegue mudar alguns hábitos, consegue... Mas isso é você assinar a carta ali que não sabe resolver o problema dele. Jogar a culpa para ele. Então, quando você faz uma avaliação efetiva, o glúteo máximo não está entrando. Vai lá, aumenta a atividade desse glúteo máximo. Eu falei um exemplo aqui que eu dei de um aluno. Um aluno com dor de joelho, hiperatividade de isquiotibiais. Os isquiotibiais deles estavam muito hiperativos. E por quê? O glúteo, isso gerava dor posterior no joelho dele, porque o glúteo máximo não entrava em ação. O tratamento qual era? Liberar as isquiotibiais e trazer o glúteo máximo de volta. Sem isso, ele não ia melhorar. Com 4 sessões, ele já está sem dor no joelho. E aí, começa a vir respeitado. Esse aluno estava com outro personal há 1 ano e meio e não tinha nenhum dia sem dor. E com 4 sessões, ele está sem dor. E aí? Me diz agora se ele me dá valor ou não. Se ele me vê de uma forma diferente ou não. Se eu não consigo cobrar mais caro ou... Sabe? Então, o problema não está na área. O problema não está em como as pessoas enxergam. E sim no seu resultado. E sim como você demonstra valor no seu trabalho. Aí, quando tu começa a gerar resultado, começa a transformar a vida das pessoas, começa a transformar a educação física em si. Gente, se hoje tu acha que o teu limite é esse, a média aí, 40, 50 reais hora aula, sinto muito. Tem personal cobrando o dobro de você. Mais que o dobro. E o problema não está na área. Porque a mesma área que eu trabalho é a mesma área que você trabalha. Muitos aqui, minha graduação não foi nada melhor do que outros aqui, não. Na minha graduação não tive cadeira sobre isso, falando sobre isso, não. Só desenvolver um método eficiente, avaliar e parar de ficar tratando o sintoma e buscar a causa. Buscar a causa do que está gerando no teu aluno, tá? E aí, eu falei para vocês, né, que a gente ia aqui abordar, ia falar sobre quadril e também sobre coluna. Beleza. Lembra que todo nervo tem uma raiz nervosa e especificamente o nervo ciático, ele sai lá das raízes nervosas baixas, ele fica ali entre L4, L5 e S1. Ele pega essa lombar mais baixa, né? E também um pouco de S1. E aí, imagina agora se eu tenho algum tipo de compressão naquela coluna, alguma disfunção naquela coluna. O que é que vai acontecer com esse nervo? Ele vai ficar inflamado. É mais um ponto de compressão que eu tenho nessa estrutura, tá? Gente, antes de eu entrar em coluna, o Wei deixou aqui uma pergunta, né? É normal mulheres sofrerem mais do síndrome do piriforme devido a um gluquê? Sim, Wei, é normal, sim. Né? Como eu falei, porque a gente falou das disfunções posturais, as mulheres tendem a ter um joelho mais valgo, né? Então, é mais comum e essa hiperatividade do piriforme também acontece de forma mais acentuada, tá? Então, gente, quando a gente agora vai falar de coluna, né? A gente vai lembrar da raiz nervosa, lembra que ele sai lá da coluna, né? E aí, como é que o nervo, né, pode entrar em disfunção através da sua raiz nervosa? Como é que vai estar a raiz nervosa lá? E aí, pensa comigo, se esse nervo sai da raiz nervosa, como é que está aquela coluna, né? Como é que aquela estrutura está? Existem dois problemas que podem acontecer na nossa coluna. Ela pode estar
hipomóvel ou hipermóvel. Ou seja, hipomóvel é uma estrutura com pouco movimento, ela está tensa, está travada ali, ela não está se movendo muito bem. E hipermóvel é uma estrutura que está com muito movimento, que ela está instável. Então, se uma estrutura, quando uma estrutura está hipomóvel, ela não se movimenta bem, né? Acontece que automaticamente a estrutura próxima dela vai se tornar hipermóvel, ela vai querer assumir o movimento que essa estrutura não está fazendo. Uma estrutura hipermóvel, ela fica sem estabilidade, sem muito controle. E o que é que acontece? Ela acaba gerando uma compressão maior dessa raiz nervosa, né? A gente acaba gerando uma disfunção nessa raiz nervosa. E aí essa raiz nervosa lá em disfunção vai gerar toda uma compressão e uma disfunção no nervo como um todo. E aí o que cabe a gente como um profissional de educação física? Tá, beleza. Se eu olho para essa coluna, né, eu vejo que a lombar está com muito movimento, ela está muito hipermóvel, né? Vou olhar para as estruturas próximas a elas que estão hipomóveis. Então, eu posso olhar para o quadril, posso olhar para uma torácica, porque se eu quebro a hipomobilidade dessa torácica ou desse quadril, a lombar para de sobrecarregar e ela, sem sobrecarga, ela para de gerar disfunção para o nervo. E aí, sim, a gente é apto para avaliar, saber se uma estrutura tem mobilidade ou não. A gente é apto, sim, para gerar mobilidade para uma estrutura, para uma coluna torácica ou mobilidade para o quadril. Essa é a função de um profissional de educação física, né? Então, se eu identifico que eu tenho uma estrutura lombar lá que está hipermóvel, que tem muito movimento, né? Opa, vamos avaliar o quadril. Como é que está o movimento desse quadril? Como é que está o movimento dessa torácica? Ela está rodando bem? Ela está fazendo flexão e extensão bem? Opa, ela não está fazendo uma boa extensão. Isso pode comprometer, isso pode fazer com que a lombar fique hipermóvel, ela fique sobrecarregada, e aí a raiz nervosa vai gerar compressão e o nervo vai ficar inflamado. E aí, agora olha, não é mais ficar lá liberando piriforme e tal. Opa, deu uma travada aqui. Não é mais ficar lá liberando piriforme, né? É começar a raciocinar de forma eficiente. É começar a avaliar as possibilidades. E além de só tratar o sintoma e buscar a causa. Aí tu vai começar a ser um profissional diferente. Aí tu vai começar a ser um profissional reconhecido, de fato. As pessoas vão ver valor no teu trabalho, tá? Então, gente, mais uma vez, como eu falei aqui, a gente tem, lá desde o início, né? A gente tem duas formas, duas causas, né? Dois passos para tratar o nervo ciático. O primeiro passo lá é, se a dor é aguda, essa é uma função do fisioterapeuta. Numa dor aguda, a função do fisioterapeuta é de atuar e de trazer de volta a função. O que a gente tem que saber como um profissional? Que alongar um nervo inflamado pode gerar ainda mais dor e mais disfunção. Então, a gente não vai gerar alongamento para isso. Depois de uma liberação, né, da fase aguda, a gente vai entender como é que está a funcionalidade daquele corpo, como é que está a função das estruturas de quadril, de torácica, de lombar. Por que, por exemplo, aquele piriforme está ficando hiperativado, então a gente vai olhar para o quadril, a gente vai olhar para a coluna, para a mobilidade dessas estruturas. Então, se você não quer errar no tratamento de um nervo ciático, se você não quer errar, pare de focar no sintoma. Comece a buscar a causa. Isso é o que vai diferenciar como ser um personal da dor, como ser um personal reconhecido, um personal diferente. Beleza. E aí, 2 pontos que você deve olhar, olha para a coluna. A coluna, a lombar, em condição neurociática, ela vai estar hipermóvel. A coluna vai estar hipermóvel. Busca o porquê. Busca quem está hipomóvel, se é a torácica ou se é o quadril. Em qual movimento ela está hipomóvel. Segundo passo, piriforme está hiperativado. Toda vez que libera o piriforme, ele volta. Olha os 3 movimentos que podem estar gerando uma hiperatividade dele. Se o quadril está muito em adução, isso é muito comum em joelho valgo, né? Em uma condição de valgo. Olha se tem hipoatividade, baixa atividade de glúteo médio, porque ele auxilia na abdução do quadril. E olha também se
tem uma hipoatividade de glúteo máximo, se ele não está ativando e está fazendo o piriforme ter que assumir aquele movimento por ele. Então, se ele não consegue isso, se ele não tem essas funções, ele vai acabar gerando uma hiperatividade desse piriforme, né? Se o glúteo máximo, por exemplo, não faz extensão, o piriforme vai querer assumir, vai ficar hiperativo e vai gerar compressão no nervo ciático. E aí, cabe a nós, como profissionais, entender isso, devolver a atividade do glúteo máximo de um músculo, né? Que é a função de um profissional de educação física, devolver a função de um músculo, né? E aí, a gente devolve a função, ele para de hiperativar o piriforme e aí a dor melhora. Então, começa a parar de tratar o sintoma e restaurar o movimento, a qualidade de movimento do teu aluno. É assim que a gente vai chegar lá, é assim que a gente vai se tornar um profissional diferenciado. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer aqui? Se vocês tiverem, deixa aí que a gente está já no fim da nossa live, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Manda aí. Não? Boa! Pessoal aqui do YouTube, Valdemar mandou, que é de Pacajus, Ceará. Boa, Ceará, valeu! 0 perguntas. Então, vou finalizar a live aqui. Opa, chegou. Ah, tá. Foi numa pergunta. Ah, tem uma dúvida sim. Vou me ater a lhe chamar de Regi, porque por aqui não dá para saber. Ela é de Regi, também não sei se é homem ou mulher, mas é de Recife e já assistiu uma palestra minha sobre fáscia. Boa. E aí ela está escrevendo a dúvida, tá? Uma pergunta aqui de Lucas Araújo. Tem algum teste específico para identificar da onde vinha a dor do ciático? Boa, Lucas. Boa pergunta. Cara, não tem nenhum teste específico, tá? Não tem nenhum teste específico para isso. A gente consegue sim atuar, a gente consegue. Por isso que eu trouxe esses 2 pontos. A gente deve iniciar o tratamento na raiz nervosa e no ponto de compressão. A gente deve sempre atuar nesses 2 pontos de compressão.